Só chegar para cima aqui, tá? Então, olha só, na aula de ontem, a gente começou a fazer uns exercícios, e a gente estava fazendo exercício de rotação, mas pensando em mais de um eixo, né? Ó, tô com o fone ruim aqui. E aí eu deixei um exercício para vocês fazerem, que era esse aqui, certo? Aí eu deixei para vocês fazerem, o primeiro dava 75,5 e o segundo dava 63,74. Olha só, peraí que só estou esperando o povo entrar, porque hoje tá todo mundo entrando agora. Só me dá 2 minutinhos, gente. Então vamos lá. Ai. Acho que agora acalmou aqui as entradas. Olha só, o que a gente viu ontem, né? A gente estava vendo o seguinte: quando a gente trabalhou lá com cálculo de torção, a gente estava fazendo cálculo de torção para um elemento só, né? Em um único eixo. Então, a gente também estava trabalhando com cálculo de torção que era homogêneo numa única seção. Existem também, né, e na verdade na maioria dos casos que isso vai acontecer, torques que são aplicados em mais de um eixo, né, em mais de uma posição, né, e não necessariamente sempre na extremidade que foi presa num determinado ponto. Então, a gente vai ter cálculos aqui, né, de torções que são feitos em cima de um material, né, em locais diferentes, sem ser obrigatoriamente na seção livre. Então, a gente pode ter outras situações. Na aula de ontem, a gente fez esse exercício aqui, né, que a gente estava calculando o eixo, né, e a gente pediu para calcular aqui a tensão de cisalhamento no eixo BC, e a gente viu ainda que aqui, nesse eixo BC, a gente precisava levar em consideração o eixo AB e o eixo BC, porque ali eu tenho 2 torques sendo aplicados, né, numa seção. Então, a gente precisaria levar aqueles 2 pontos em consideração. E depois, a gente calculou aqui, né, qual que era o diâmetro de uma das seções que a gente não tinha, né, estabelecido esse diâmetro. A gente sabia que era um eixo cheio, né, e que a gente precisava calcular qual era o diâmetro nessa seção. Então, o que a gente vai fazer hoje? Aí eu deixei para vocês esse exercício. Esse exercício, ele pede assim, ó, os torques mostrados na figura ao lado, né, são aplicados nas polias A e B e C, né, e que
e que ambos os eixos são seções cheias. Então, nesse caso aqui, o problema é mais simples, porque todas as seções são seções cheias. Aí ele pede, determine a tensão de cisalhamento máxima no eixo AB e no eixo BC. Né? Então, o que, que a gente sabe? A gente sabe que quando a gente está trabalhando ali, né, com regiões que tem mais, né, com eixos que tem mais de um torque sendo aplicado, a gente precisa, na verdade, separar isso em regiões para aplicação do, né, para a aplicação do material, né, naquele ponto. Então, o que, que a gente tem aqui? Ele está pedindo no eixo AB. Então, no eixo AB, para calcular a tensão, peraí que eu tenho que ligar minha mesa, que eu não liguei não. Para calcular a tensão nesse trecho, a gente vai considerar aqui o eixo AB. Espera só um pouquinho que eu esqueci de uma coisa importante. Esqueci de pouco para gravar. Meninos, a partir de agora eu estou gravando, tá? Então, o que, que a gente vai considerar? A gente vai determinar aqui a tensão máxima de cisalhamento nesse trecho aqui, ó, no eixo AB. Então, a gente vai ter que fazer aqui a letra A. A gente vai pegar só o trecho AB. Quais são as informações que eu tenho de AB? A primeira informação que a gente tem é que existe um torque sendo aplicado aqui de 400 newtons, certo? Então, a gente sabe que existe um torque em A e ele vale ali 400 newton por vezes metro. Outra coisa que a gente sabe é o seguinte, que o somatório dos torques, né, nesse eixo, ele tem que ser igual a zero. Então, o que que eu tenho? Na verdade, eu sei que eu tenho um torque aqui de 400 newtons vezes metros, menos o torque AB. Isso tem que ser zero. Então, o que que eu sei? Eu sei que o torque AB é 400 newtons vezes metro. O que que ele pede? Ele pede que eu calcule ali a tensão máxima. Para calcular a tensão máxima, eu tenho a seguinte equação. Eu tenho que tensão máxima aqui vai ser o torque vezes o raio dividido pelo momento, né, inércia ali da seção. Então, a gente vai calcular essas situações aqui. Olha só, aqui eu tenho que o diâmetro vale 30. Então, C vai valer 15 milímetros. Outra coisa que eu sei é que a seção cheia. Então, J vai ser calculado por meio de π vezes C a quarta. Eu já tenho torque, eu consigo calcular C e eu consigo calcular J. Acaba de resolver para mim, por favor. Margarete, Oi, boa noite, tudo bom? tudo jóia. Não, só, qual que é o raio aí que para mim tá um pouco apagado aqui? É 30. O raio é 15. Aqui, Ok. eu coloquei até aqui em Tá, cima, tá em tá? milímetros aí? Tá em milímetro. Se Ok, eu valeu. aumentar, melhora? Deixa eu ver. Deu uma melhorada aqui. Tá, olha só. Acho que assim dá para vocês enxergarem o exemplo todo ainda e fica melhor, né? Não, melhorou. Obrigado. Nada.
Professora, só perguntar aqui rapidinho. Ontem eu não consegui ver a aula toda. Sabe esse J? Sim. Por que tem esse 0,5 antes do π C4? CA4? Ah, tá. Esse 0,5 é da equação. A Ah, equação sim. do momento de inércia é dele, é 0,5. É porque tem alguns livros que trazem como π sobre 2. Eu coloco 0,5 que é mais fácil de enxergar. Ah, entendi. Tranquilo. Obrigado. Nada. Gente, a matéria da prova é até a aula de hoje, tá? Professora, Oi. a análise esse tipo de sistema aí de eixo com polia, para esse tipo de problema, ele está considerando que o eixo está livre? Tá livre, não tem atrito. Tipo assim, nas polias tipo A e B, elas não estão ligadas em nenhum outro tipo de mecanismo, né? Não, ele tá considerando que tá livre. É por isso que no caso aí, quando você pega o torque, por exemplo, de A a B, você já considerou os 400 newtons, que é livre, né? Ele não vai pegar o torque do 400 e somar com o torque de B lá. Mas se ele estivesse Não. ligado, Não, pois eu teria que aqui fazer. é porque, qual que é o raciocínio aqui? O que a gente usa? Como eu tenho que trabalhar por partes, aqui eu estou considerando que eu estou partindo antes de ter a influência de outro torque. Então, eu vou do trecho de A até B, mas eu vou considerar assim, qual é o trecho de A até B? É o trecho até chegar ao outro torque, tá? Na hora que eu começo a ter outro torque, eu considero que eu estou atribuindo uma outra polia. Então, a gente desenha ali o diagrama de corpo livre
é antes da influência do torque seguinte. Entendi. Eu vou te Eu tô mostrar. pensando aqui, vamos supor, se a polia A tá ligado no sistema lá, tá me pedindo um torque de 400 newtons. A Uhum, polia B tá ligada em outro sistema que tá gerando área ao A, ela poderia estar me cobrando um outro torque. Quando eu pego o torque de A para um sentido, o torque de B para o outro, nesse ponto do meio aí, ó, teoricamente, né, por causa desse comprimento, ele estaria sofrendo uma distorção. Esse ponto, no caso, mais para frente, a gente teria exercício com esse tipo de análise? A gente vê isso quando a gente entra em momento fletor. Ah, sim. Porque aí, aqui, na verdade, a gente não tem só a torção, a gente também tem a flexão do material, né, por causa desse ponto. Aqui, ó, eu vou te explicar de uma outra maneira, eu vou te explicar assim, que talvez você se lembre, você encaixe de uma outra maneira. Lembra quando a gente trabalhou com apoios, que a gente também trabalhava com torque? Sim, sim. Só que aqui, a gente passava assim, que era a tendência do material, né, dele girar, certo? Aqui, Sim. na verdade, quando a gente aplica o giro, quando a gente aplica o torque, o que a gente está falando é que o material está torcendo, ele está sofrendo um processo ali de deformação. É isso. A aplicação é só diferente, mas o tipo de análise é o mesmo, tá? Como é que a gente analisava? A gente fazia isso aqui, ó. A gente separava os apoios, não separava? Para analisar? O que eu fazia? Eu analisava desse ponto até o apoio, desse ponto até o próximo apoio, e desse ponto até o apoio, e desse ponto até o apoio. Eu separava em áreas. Não era isso que eu fazia? Então, Sim. na hora que eu ia analisar, o que eu fazia? Eu cortava esse ponto aqui, ó. Eu esquecia o resto e analisava só essa parte. Na hora que eu ia analisar esse ponto, eu esquecia o resto e analisava só esse trecho, por exemplo. Aqui eu tô fazendo a mesma coisa. Aqui, ó, eu tô cortando aqui, ó. Eu tô analisando esse trecho. Então, na hora que eu for analisar, por exemplo, o trecho BC, eu vou analisar esse trecho aqui. Eu vou esquecer que A existe. Né? Aqui a gente está considerando que a polia ali é como se fosse o apoio. Vou tirar esse desenho feio daqui de cima. Não, bacana, professor. É tanto que quando soma aí, faz o 400 menos 1.200 e o 800 lá, zera tudo, né? Isso, porque aqui, ó, olha só como é que é legal, ó. Aqui você tem um torque que está sendo aplicado no sentido anti-horário, nesse aqui, e aqui você tem um torque, né, que está sendo aplicado aqui, ó, de 1.200, que está sendo aplicado no sentido horário, certo? O que a gente sabe? Olha só, que na hora que a gente olha para esses dois torques, eles têm sentido contrário, não tem? Sim. Então, olha só, aqui eu vou ter a resultante aqui vai ser 800. Só que em que sentido? Nesse. Porque 1.200 está nesse. Só que na hora que eu vou transmitir para o outro lado, aqui, ó, esse lado vai devolver o mesmo torque, porém em sentido contrário. Aqui o torque resultante não é de 800? Sim. Ele vai devolver o torque do mesmo jeito, porém em sentido contrário, que é o 800, só que está em sentido contrário. O somatório dos torques no eixo ali, né, se a gente fosse somar tudo, né, a gente ia ter o torque sendo devolvido aqui na resultante de 800, invertido. Então, é por isso que na hora que eu faço aqui, ó, 400 menos o torque que está sendo devolvido aqui, ó. Quanto que está sendo devolvido? 400 também. Ah, é bacana esse tipo de análise.
né? Eu prefiro quando é composto, porque você tem mais aplicações no composto do que quando é simples, porque o simples você tem aplicação, mas você, na vida, a gente trabalha mais com o composto. Então, por exemplo, na hora de fazer motor, a gente vai trabalhar com polia. Na hora da gente, né, a gente vai trabalhar com polia, a gente vai trabalhar com as engrenagens, a gente vai fazer isso o tempo todo. Na verdade, é o mais normal, é esse tipo de análise, né? Tudo bem com a Sim, letra valeu, A? obrigado. Nada. Tudo bem com a letra A? Vocês acharam aí os 75 megapascal? Sim. Agora, a letra B, a gente vai fazer o trecho BC. Eu já dei a dica aqui, né? Eu achei que talvez vocês iam ficar agarrados na letra B. Olha só, na letra B, o que a gente tem? A gente pode fazer dois tipos de análise. A primeira, eu não lembro se foi o Tiago que perguntou isso ontem, teve alguém que me perguntou isso ontem. Se eu estivesse trabalhando só com o trecho, né, no exercício anterior, se eu estivesse trabalhando, vou voltar lá no exercício anterior para lembrar da pergunta. Ele me perguntou assim, se eu estivesse trabalhando com o trecho CD, eu poderia analisar dessa parte para cá? Poderia. Tá? Então, por exemplo, se eu estivesse calculando aqui em relação a CD, em vez de eu começar aqui em A, calcular AB, depois calcular BC, depois calcular em CD, eu poderia simplesmente pegar no trecho CD. Eu poderia fazer isso. Deixa eu só liberar uma pessoa. Aqui, né, o que a gente tem? Igual eu estava explicando aqui agora, ó, aqui eu tenho um torque numa direção de 400 e eu tenho outro torque numa direção de 1.200. Então, essa é uma possibilidade. Qual é o torque que está sendo aplicado aqui? O torque que está sendo aplicado aqui resultante, né, como eles têm sentidos contrários, é de 800. Então, o torque que a gente vai usar aqui é de 800. Eu poderia fazer essa análise. Ou eu poderia pegar aqui, ó. Aqui, claro que o torque que está nessa peça é o torque resultante disso aqui tudo. Então, olha só, qual que é o torque aqui? 800. Ele está pedindo para vocês calcularem aí a tensão máxima no trecho BC. O cálculo é exatamente, né, o cálculo que vocês fizeram na letra A. Só que na letra B, a gente vai usar aqui um torque de 800 newton. Então, aqui de novo, a gente vai trabalhar com a tensão máxima, que é igual ali ao torque vezes ao raio dividido por J. Quando a gente trabalha nesse aqui, né, o único cuidado que a gente tem que tomar e verificar sempre é verificar se a seção é cheia ou se ela é vazia. Aqui ele já te avisou que a seção é cheia. Então, ali você só vai calcular J usando aqui essa equação. Certo? Então, aqui, quando a gente calcula aqui, a gente vai ter o quê? 800 vezes, eu vou pegar os meus valores aqui, tá? Aqui, 20 vezes 10 a menos 3, dividido, o meu J aqui deu 2,51 vezes 10 a menos 7. Aqui, a tensão máxima vai ser 63,74 vezes 10 a 6 pascais, que é 63,74 megapascal, tá? Tudo bem? Olha só, eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer sempre. Na verdade, não é nem por má vontade, é porque eu não faço isso sempre mesmo. Hoje, por acaso, eu estava com o mouse, eu estava com o tablet na mão,
eu preparei a aula no tablet. Então, eu vou disponibilizar para vocês a aula preparada e a minha anotação. Normalmente eu preparo no caderno. Então, no link que está aí do lado aí, tem, né, a aula preparada de hoje, tá? Então, as minhas anotações que eu usei para fazer a aula. Só mais para que vocês possam prestar mais atenção do que copiar. Então, o objetivo é que vocês prestem atenção. Tá? Olha só, o que é importante? Né? Quando a gente trabalha com, né, torção, a gente precisa entender que existe ali, toda vez que a gente faz uma torção, a gente vai ter uma deformação. Então, aqui, a gente tem que entender o seguinte, que toda vez que a gente vai ter torção, automaticamente, a gente vai ter uma deformação. E quando a gente faz isso, até agora, a gente trabalhou com equações que envolvem ali torção, a gente trabalhou com equações que envolvem ali né, a deformação e a tensão, e a gente trabalhou com equações que envolvem a tensão, né, e o torque, né, no caso aqui o eixo torsor. Só que a gente até agora, a gente não buscou nenhuma relação que tinha aqui o torque, né, e que me levasse a alguma deformação. Então, a gente precisa aqui, na verdade, tentar estabelecer aqui qual é a relação do torque aqui, ou com o ângulo aqui de torção, para essa deformação. A gente precisa estabelecer isso para que a gente possa fazer cálculos mais efetivos. Só que para isso aqui, a gente precisa pensar em algumas situações. Então, a gente vai fazer a seguinte coisa, né, nessa consideração. Deixa eu só aumentar isso aqui para ficar melhor de enxergar. A gente sabe que quando a gente faz uma torção, algumas coisas vão acontecer. A primeira é que a gente vai ter aqui, toda vez que eu fizer uma torção, eu vou formar um ângulo aqui de torção. E toda vez que eu fizer essa torção, eu vou gerar uma deformação. Então, a gente precisa entender o seguinte, eu vou considerar que φ aqui é o ângulo de torção, e vou considerar aqui que gama vai ser o meu ângulo de deformação. Então, a gente vai considerar a seguinte coisa. Então, a gente vai considerar um eixo circular. Né? Ali, esse eixo circular, ele vai ter comprimento L. E raio C. Eu estou vivendo na prática esse negócio de torção. A caneta do negócio aqui, a pilha, eu fico torcendo ela, aí ela para de funcionar de vez em quando. Comprimento L e raio C. Uma coisa que é importante, né, é que a gente sabe que isso aqui vai ser submetido a aqui um momento torsor, ou vai ser submetido a um torque, tá? Então, esse material vai ser submetido a um torque. Então, a gente já sabe algumas coisas que são importantes. Deixa eu só adicionar.
primeira coisa que a gente sabe é a seguinte, uma das coisas que a gente sabe, né? A gente sabe aqui que a deformação máxima, ela vai ser diretamente proporcional ao raio, diretamente proporcional ao ângulo de torção e inversamente proporcional aqui ao comprimento. Então, isso a gente definiu na penúltima aula, tá? Que a gente definiu ali a deformação máxima. Essa equação, ela é válida para a região elástica. A gente ainda pode assumir, como isso é válido para a região elástica, a gente ainda sabe de uma coisa muito importante. A gente sabe lá da tensão, que a tensão máxima, ela é dada aqui pela deformação vezes aqui o módulo elasticidade. Então, aqui é a deformação e G que a gente chamou lá de, né, coeficiente de Young. Então, só para a gente isolar aqui, eu vou chamar, como aqui é tensão máxima, aqui também vai ser deformação máxima. Então, eu vou isolar aqui a deformação máxima. Então, deformação máxima aqui vai ser a tensão máxima dividido aqui pelo ali o módulo elasticidade. Então aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Como aqui é deformação máxima e aqui também é deformação máxima, eu posso igualar 1 e 2. Então, a gente vai ter a seguinte coisa, que o raio vezes o ângulo de torção dividido por L é igual à tensão máxima aplicada aqui dividido pelo módulo elasticidade. A gente pode, então, falar que o ângulo de torção ele vai ser igual à tensão máxima aqui vezes o comprimento dividido pelo raio vezes aqui o módulo elasticidade. Então, só para a gente interpretar essa equação, que é importante que a gente entenda o que isso significa. A primeira coisa que a gente tira daqui é a seguinte, olha, o meu ângulo de torção, ele vai ser maior toda vez que eu aumentar a minha tensão. Quanto mais comprido ou quanto maior for o comprimento do meu corpo, maior vai ser esse ângulo. Se o raio, né, é muito grande, esse ângulo de torção, ele começa a diminuir. Se o módulo elasticidade é grande, ele também começa a diminuir. É fácil entender isso por causa do seguinte, pensa no seguinte, que o módulo elasticidade é o que vai te mostrar o quão flexível é o seu material. Ou seja, qual é a capacidade dele de voltar para a condição anterior. Se quanto maior ele é, maior é a capacidade dele voltar para a condição anterior na hora que ele é submetido a uma tensão. Se isso acontece, se você aplicar uma torção, o seu material vai voltar rapidamente para a condição inicial dele. Então, o ângulo de torção, ele acaba diminuindo por causa disso, tá? Então, essa análise... Só um pouquinho.
essa análise, ela é importante porque a gente pode avaliar aqui como é que esse ângulo vai, né, se comportar ao longo do tempo. Vou acrescentar mais um slide aqui só para a gente terminar a análise, tá? Ô Wagner, o que está acontecendo? Você está caindo toda hora? Tô querendo saber, professora. Não sei não, viu? Outra coisa que a gente sabe. A gente ainda sabe outra coisa importante. A gente sabe que o torque, ele é dado pela tensão máxima, aqui, vezes o momento inércia, dividido aqui, né, pelo raio. A gente vai chamar isso aqui de 3, só para a gente guardar essa informação. O que a gente acabou de definir? A gente acabou de definir que a tensão máxima, ela é dada aqui, né? A gente pode, então, falar assim, que a tensão máxima, ela é dada pelo torque vezes C, ali dividido por J. Então, isso aqui vai ser a minha equação 4. Outra coisa que a gente sabe, né, é que eu quero descobrir qual é a relação entre o ângulo e o torque. Agora eu consigo descobrir, porque eu sei que o ângulo aqui, ele vai ser dado pela tensão máxima, certo? Vezes o L, dividido por C, vezes G. A gente vai substituir faz um favor para mim, faz esse cálculozinho aqui para mim, ó. Vocês têm que obter isso aqui, ó. Φ é igual ao torque vezes L dividido por J vezes C. Eu vou deixar aqui a resposta, eu vou deixar para vocês treinarem isso depois, tá? Essa relação aqui. A gente vai usar isso aqui. O que a gente precisa entender aqui? Ó, aqui é C não, aqui é G, desculpa, G. De novo, o seguinte, quanto maior for o torque, né, quanto maior for o torque, maior vai ser aqui o meu ângulo. Quanto maior for o L, maior vai ser esse ângulo. O momento de inércia aqui, ele é muito importante porque é o seguinte, o momento de inércia, ele está intimamente relacionado com o raio. Quanto maior é o raio, né, menor é o meu ângulo. Então, quanto maior é o raio, maior é o meu momento de inércia. Então, menor vai ser o meu ângulo. O que a gente precisa tomar cuidado aqui? Toda vez que eu for trabalhar com isso aqui, a gente vai trabalhar com isso aqui em radianos. Não quer dizer que você tem que passar a sua calculadora para rad, tá? Isso aqui quer dizer que você não vai trabalhar diretamente com ângulo. Isso aqui quer dizer que você vai trabalhar com o tamanho do arco, do círculo, né? Porque lembra que uma das coisas que a gente definiu era o seguinte, o ângulo φ, ele é semelhante a um arco, né, na qual a gente está aplicando. Então, uma das coisas que a gente definiu, nossa, que círculo feio, a gente vai ter o seguinte. Que quanto maior for φ, maior vai ser o arco a linha.
Então, aqui, a gente trabalha, na verdade, né, na hora que a gente define φ e na hora que a gente calcula esse φ na equação, a gente trabalha, na verdade, aqui é com o comprimento do arco. Então, a gente não joga o ângulo, tá? A gente está jogando é o comprimento do arco. Então, a gente precisa calcular aqui o comprimento do arco aplicado naquele material. Para que vocês se lembram como é que calcula, né? Mas eu vou ajudar um tiquinho. A gente vai considerar a seguinte relação que vem lá da trigonometria. A gente vai considerar que 2π, aqui rad, certo? Equivale aqui a 360 graus. Certo? Então, a gente vai sempre fazer essa relação aqui para quando a gente quiser calcular um ângulo em radianos, ou em rad, tá? Então, a gente vai sempre usar aqui, nestas equações, o comprimento em radianos. Então, eu separei um exercício aqui para a gente fazer. Então, eu separei esse exercício assim, ó. Qual é o torque que deverá ser aplicado à extremidade do eixo que produz um ângulo de torque, né, de torção de 2 graus? Use G igual a 77 gigapascal para o módulo elasticidade transversal do aço. Então, o que a gente precisa aqui? Ele quer calcular aqui qual que é o torque que deve ser aplicado para que esse ângulo seja produzido. Então, aqui, a primeira coisa que eu gosto de fazer sempre é calcular aqui o tamanho do arco. Olha só, eu sei que o ângulo de torção aqui é 2 graus. Isso é uma informação que me foi dada, tá? Então, aqui a gente vai usar a seguinte relação. 2π rad equivale aqui a 360 graus. Eu tenho que o meu ângulo vale 2 graus, então o tamanho do arco para φ vai ser φ, no caso ali. Então, φ aqui vai ser 34,90 vezes 10 a menos 3 rad. Ok, tranquilo? O que a gente precisa aqui, então, agora? Olha, para usar e calcular ali, né, o torque, eu preciso saber qual que é o meu momento de inércia, porque eu tenho raios relacionados. Para eu calcular aqui o meu momento de inércia, eu preciso avaliar a minha peça. Então, quando eu olho para a minha peça, o que eu tenho? Na minha peça, eu tenho, né, por informações do meu desenho, eu tenho que a minha peça aqui, ela é uma peça vazada. Então, eu tenho que calcular J para olha só, eu nem vou calcular, porque esse ângulo, a gente já calculou esse J mais de uma vez, tá? Então, esse J aqui, porque os raios ali são semelhantes, então ele é 1,021 vezes 10 a menos 6 metros a quarto. Por último, a gente vai calcular o momento torsor que ele pede para gente. Então, aqui eu vou ter que o meu momento torsor vai ser o ângulo vezes o J vezes G dividido aqui por L. Então, aqui, o meu momento torsor, eu vou usar essa medida aqui, né, do arco, que é 34,90 vezes 10 a menos 3, vezes o J, que é 1,021 vezes 10 aqui, menos 6, vezes aqui o G,
O meu G é 77 gigapascal. Isso aqui tem que vir em pascal. 10 a 9 dividido aqui por 1,5, que é o comprimento. Então, o momento torsor aqui vai ser de 1.829 newton vezes metro. Certo? Então, quando a gente olha para isso aqui, né, para que eu consiga torcer, né, ou para que eu consiga fazer a torção desse material, para que eu consiga fazer isso, eu tenho que aplicar um torque ali de 1.829 newton vezes metro para que isso funcione. Se esse L fosse maior, né, esse momento torsor ele iria diminuir, né, porque a gente sabe, né, que quanto mais comprido é o material, né, menor é a força, né, que vai ser aplicada, né, para que aquilo para que aquilo torça. Então a gente sempre vai pensar aqui no sentido da alavanca. Então, o que eu queria que eu quero que vocês façam para mim, por favor? Exercício número 1, que eu quero que vocês façam. Vou trocar o layout aqui para ficar mais fácil. O primeiro exercício é o seguinte. Calcule isso para mim, por favor. Vocês vão usar as mesmas medidas, a diferença aqui é que a gente vai trabalhar com um ângulo de 10 graus e uma peça aqui de seção cheia. Professor, tem como voltar no slide anterior? Só para Volto mim sim. olhar aqui rapidinho. Volto sim. Tirei um print aqui, pode voltar. Obrigado. Nada.
Gente, só vou pegar água, tá? Na hora que vocês acabarem, vocês me falam? Professora, a primeira aí dá 11.364? Deixa eu só terminar o cálculo aqui, porque eu troquei o ângulo aqui. Era um ângulo de 1, eu coloquei 10. Só um minutinho que eu vou terminar aqui e te falo já. Eu vou resolver aqui rapidinho. Isso mesmo, 11.364. Valeu, professora. Professor, Oi. não tô achando esse valor, não. Vamos lá. Você passou o ângulo, você calculou o arco? Sim, o meu deu 0,174. Isso. Aí calculou o J. Certo. O seu J deu quanto? Pelo meu J, eu acho que deu 2,035 vezes 10 a menos 5. 1,27 vezes 10 a 6, a menos 6. É porque a sua seção aqui é cheia. Então, para seção cheia, não é 0,5 vezes π vezes o C ao quadrado, a quarta, não? É isso, o seu C é 30. Ah, não, fiz com diâmetro, desculpa. Errei aqui. Valeu. Desse de baixo, deixa eu só explicar para vocês aqui uma coisinha simplesinha aqui.
o cálculo que vocês vão fazer, ele é praticamente o mesmo. A única coisa que a gente tem que considerar aqui é a seguinte, que quando ele pergunta assim, qual é o ângulo de torção que criará uma tensão de... Quando ele falar assim, que qual é o ângulo de torção que criará, a gente está falando de um ângulo de torção mínimo, né? Então, aqui, na verdade, a gente trabalha aqui com uma tensão mínima, e não com uma tensão máxima lá em cima, né? Então, por que a gente fala que é mínimo? É porque a partir daquele ângulo é que eu vou ter uma determinada ali tensão de cisalhamento. Então, ali, em vez de usar, por exemplo, φ máximo, né? A gente vai usar aqui o mínimo, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui com tensão mínima, tá? Vocês precisam de ajuda com esse? Ô, professor, os exercícios do livro você vai passar hoje? Vou. Deixa eu abrir aqui que eu já passo para vocês os exercícios. O livro está até aberto aqui. Tá aberto? Tá aberto, não. Achei que estava aberto. Deixa eu só abrir o livro aqui que a gente já marca os exercícios. Esses exercícios do livro é para entregar, professora? E esses é o que vão valer 10 pontos. Ah, tá. Até que dia para entregar? Vai entregar no dia da prova, tá? Vai ser semana que vem a prova? A prova vai ser... Eu tenho que olhar a prova, peraí. Eu tenho que olhar nas minhas anotações aqui. A gente marcou daqui a 2 semanas, não foi? Semana que vem é para tirar dúvida. A gente marcou a prova. Eu vou liberar a prova dia 21, não é isso que eu falei? Dia 28, não? Ah, não, então, eu vou liberar, peraí, eu tenho que achar meu caderno, gente, peraí. Eu não sou ninguém sem meu caderno, vocês estão entendendo, porque é muita gente. Professora, foi dia 28 para entregar dia 30. Isso, agora eu achei. Eu vivo com o meu caderno lá. Aí eu vou liberar a prova dia 28. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou liberar a prova dia 28, vocês vão entregar a prova dia 30 do 5. Aí eu vou, na semana anterior, na semana do dia 22, se vocês tiverem dúvidas, na semana de 21 e 22, dia 22 eu vou tirar dúvida dos exercícios, tá? Que vocês têm que entregar, inclusive, tá? Aí, dia 14, eu vou começar a flexão, queria começar hoje, na verdade. Eu vou começar a flexão, e a gente vai ver um pouquinho de flexão no dia 15. Dia 21, eu queria fazer uma aula de revisão. Tá? Então, dia 21 do 5, eu queria fazer uma aula de revisão. E no dia 22, eu faria a aula de exercício. Pode ser assim? Pode. Então, vamos fazer o segundo aqui? Vocês querem tentar fazer? Hoje tá difícil, professora. Eu tô vendo, vocês estão meio devagar hoje mesmo. O que vocês têm? Vocês estão cansados? O que é? Eu cansado. Eu tô morto. Eu tô achando vocês meio devagar. Sexta-feira, né, professora? Tem só uma na semana. É aquelas assim, hoje nem gracinha vocês fizeram. Pois é, você vê o nível que tá as coisas. Pois é, o negócio Verdade, viu? Hoje vocês nem fizeram gracinha. Hoje nós estamos live, professora. Né? Hoje eu acho que vocês estão muito cansados, é isso que vocês estão. Hoje dá, não. Não fala, não. Então Nossa. tá, vamos fazer essa aqui, então. A primeira precisa fazer, gente? Ou vocês acham que dá de boa aí? A primeira tá de boa. Então tá, então vamos fazer essa segunda aqui. Olha só, qual é o ângulo de torção, né? Qual ângulo de torção criará uma
tensão de cisalhamento ali de 90 megapascal, considerando a condição anterior, tá? Então, a gente vai considerar aqui, né, que a gente está trabalhando ali naquele, né, ângulo, na seção cheia, então a gente vai considerar o mesmo comprimento, então a gente vai considerar a condição anterior. Quando eu falo aqui criar uma tensão, né, criar uma tensão, eu estou falando assim, olha, qual que é o torque mínimo que eu preciso impor nesse material para que a tensão seja criada. Então, a gente vai usar essa equaçãozinha aqui, ó. A deformação mínima vai ser aqui a tensão mínima dividido aqui pelo G, né? Que é o módulo de elasticidade, e a gente vai usar o mesmo valor da anterior, tá? Então, aqui, a gente vai calcular aqui a tensão mínima, a deformação mínima, vai ser aqui. Essa tensão aqui, a gente está falando aqui que ela é 90, então, como é megapascal, 90 vezes 10 a sexta aqui, dividido, eu vou considerar o G do exercício anterior, que é 77 vezes 10 a nona. Alguém faz essa continha para mim, por favor? Gente. O meu tá dando 1,16 vezes 10 a 15. É isso mesmo? Não. 10 Meu a 9. deu 5,58 vezes 10 a menos 6. Ai, olha, fez mais sentido. Você deve ter usado menos em algum lugar aí. 5, eu vou arredondar para 5,6, tá? Vezes 10 a menos 6. Qual que é a unidade aqui? Não tem unidade, porque aqui, como eu estou dividindo Pascal por Pascal, esse valor vai ser adimensional, tá? Então, vamos trocar aqui. Eu vou ter que trocar de slide, tá? Não queria não, mas vou ter. Deixa eu só fazer uma coisa. Margareth, depois a senhora pode voltar na tela anterior, só o print, porque eu caí aqui. Pronto? Ok, obrigado, viu? Valeu. Opa, eu troquei de tela aqui sem querer. É muita informação, né, gente? Olha Professora, só. como é que dá esse 5,6 aí? 90 dividido por... Peraí, deixa eu só fazer essa conta aqui, então, já que tá tanto assim. É 1,16, 10 a menos 3, não? Eu achei esse valor também. Peraí, 90 expoente 6 dividido por 77 expoente 9. 1,16 vezes 10 a menos 3, isso mesmo. Isso. Gente do céu, vocês me jogam no mato desse jeito, tá doido? Confiei na conta, né? Acho que minha participação por hoje já deu, professor. Tá cansada, meu filho? Então vamos lá, deixa eu só consertar isso aqui. Fica assim então também, que Nossa senhora. Ó, 1,16 vezes 10 a menos 3. Pronto, consertamos aqui. Gente, eu adoro tecnologia, eu jamais ia poder fazer isso no caderno. Então, vamos lá. O que é que a gente sabe? A gente sabe de algumas coisas que são importantes. A primeira que a gente sabe que φ aqui é dado por L vezes, né, a deformação, que nesse caso aqui é a deformação mínima. Aqui, dividido por C. Certo? O que que a gente tem? Olha, a gente tem L, a gente tem aqui essa deformação mínima e a gente tem o C. Então, vamos lá. O que que a gente vai achar, então? Aqui eu vou achar o φ. O meu L, eu estou considerando que é o mesmo 1,5 do exercício anterior.
vezes esse φ que eu achei aqui de 1,16, vezes 10 a menos 3, dividido aqui por C, que aqui é de 30 centímetros. 30. Gente, calcula isso aqui para mim. Pelo amor de Deus, cuidado. Deixa eu calcular aqui também por via das dúvidas, né? Eu achei 0,058. Isso, também. É isso mesmo. Olha só, o que, que a gente aqui tem? Quando a gente trabalha com esse ângulo, a gente sabe que isso aqui é dado em rad. Então, isso aqui está em radiante. O que, que ele está pedindo? Ele está pedindo o ângulo. O que, que a gente calculou? A gente calculou o tamanho do arco, tá? Então, aqui a gente calculou, foi o tamanho do arco. Então, eu preciso passar isso aqui para ângulo. Então, o que, que eu tenho? Eu vou ter aqui que 360 graus equivale a 2πr, a 2π rad, certo? Eu não tenho o valor do rad ali. Eu tenho 0,058 rad, que vai ser x. (32,79). Então, x, 32,79 graus. Então, olha como é que fazer uma pequena mudança ali, a gente acaba tendo um ângulo muito maior. O que eu queria mostrar para vocês com esses exercícios, na verdade? Quando a gente fala lá assim, olha, quanto maior for a tensão aplicada, maior vai ser o ângulo gerado. Então, a gente vai vendo isso nos exercícios ao longo do tempo, tá? Quando a gente for trabalhar com isso, por que isso é tão importante? Quando a gente vai trabalhar com resistência de materiais, a gente normalmente obtém alguns valores muito específicos. A gente não calcula a torção. Normalmente a gente aplica um ângulo de torção. A gente também a gente não acha a deformação, né? A gente calcula essa deformação com base em outras informações. Olha, a deformação do meu material é X, mas não existe um experimento para calcular a deformação. A gente acha isso com base em informações que vieram de alguns experimentos, né? Professor, o ângulo aí tá errado. Quanto que dá o ângulo, gente? Meu Eu também acho é diferente. 3,32. X também. Dá 3, gente, vocês estão bem hoje, não? Pessoal, de pau tá quebrando. Deus, credo. 32. Obrigada. Então, esses resultados, eles vêm de experimentos, tá? Então, ele vai vir de um experimento aplicado. Eu queria marcar com vocês hoje os exemplos do livro. Só que, além disso, na semana que eu queria dar para vocês, né, um exemplo para vocês de como é que isso vem num experimento. Então, eu montei um exercício que eu vou aplicar para vocês na próxima aula, usando as informações como se fosse um experimento. Eu vou entregar para vocês, olha, a gente fez um experimento assim, assim, assado, as informações são essas, essas e essas. É como se você estivesse testando um projeto, tá? Aqui as informações estão todas separadinhas, mas vocês vão conseguir calcular, tá? Vamos marcar os exercícios do livro? Esse é o livro que tá no É o livro que eu deixei para vocês lá, tá? no Classroom, né? Isso. Beleza. Alguns eu já resolvi, tá? Mas eu vou marcar de novo aqui só para vocês revisarem, pode ser? Você pode passar lá no Google Classroom? Tá. É mais fácil. Tá? Eu também acho mais simples eu colocar essa listinha lá. Às vezes tem gente que faltou, não sei, não tá na aula. Eu acho mais fácil eu colocar essa listinha lá. O que vocês acham?
Eu acho melhor também. Tem alguns exercícios nessa versão que eu mandei para vocês, inclusive, como a versão é diferente, tem alguns exercícios aqui que estão em polegadas. Então, eu vou converter essas polegadas para metro, tá? Para deixar no SI, tá? Beleza. Então, vou fazer assim, eu vou marcar, eu tô com eles marcados aqui já, eu já até marquei no livro. Aqui, tá até marcadinho, deixa eu mostrar para vocês. Eu já comecei a marcar. Eu estou dando a preferência da resolução para aqueles exercícios que têm resposta, tá? Para aqueles que não têm, eu vou resolver e vou deixar eu vou deixar as respostas lá, tá? Cadê? Aqui. Aqui, ó, tá marcado já os exercícios aqui para vocês fazerem. Eu tinha pegado 3.1, 3.2, 3.5. Então, já estava marcadinho aqui. Então, esse, se vocês quiserem ir adiantando, vocês podem adiantar, tá? Beleza, professor. Beleza. Gente, bom final de semana para vocês.